Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Chegamos na lição de quinta-feira, concluindo a primeira lição do quarto trimestre. E o título é Próspero e Bem-Sucedido. Qual seria, irmãos, o segredo de sermos prósperos? Lembre-se que o tema da lição central, ela é receita para o sucesso. E cada dia nós observamos o que envolvia esse sucesso, o que estava incumbido por trás desse sucesso, qual era a receita de Deus. Nós observamos aí de cada dia dessa semana o que Deus fez na vida de Josué, a maneira como ele mostrou como ele iria tratá-lo diante das adversidades e no final de tudo ele só pede que haja uma correspondência positiva daquele que ele queria que realizasse a obra de levar o povo para Canaã, mas que tão somente houvesse felicidade em sua própria vida. E qual era a receita do sucesso? Qual era o segredo da prosperidade, de ser bem-sucedido? Bem, o autor colocou aqui pelo menos dois textos dos livros poéticos, né? Que foi o texto de Salmos e também tem um outro texto que ele colocou aqui de Jó, no caso, falando sobre a pessoa de Jó. Ele cita o livro de Salmos, né, o Salmo 1, verso 1, mas ele fala embaixo de mais dois livros poéticos, que é Jó e Provérbios, além de Salmos, contando também que tem o livro de Cânticos e o livro de Eclesiastes, que são os livros poéticos. Mas esse em especial são chamados, irmãos, na teologia de livros sapienciais. E o que é isso? Livros sapienciais são livros que falam sobre sabedoria, ensinando a sabedoria, mas mostrando na prática como ser sábio. Olha o livro de Provérbios, olha o começo do livro de Jó, olha o Salmo 37, quando o próprio Davi clama por uma situação, o Salmo 32, melhor dizendo, quando ele clama por uma mudança de coração, ele pede a Deus perdão pelos seus pecados, e ele ali declara, quando ele chega a dizer assim: confessei-te meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Lembre-se, Davi era um pecador terrivelmente acometido pela sua lascívia, pela sua cobiça, pelo seu adultério, sua traição, sua mentira, dentro de tudo aquilo que ele fez. Mas ele encontrou graça aos olhos de Deus. Não porque era Davi, mas porque houve arrependimento. E onde há arrependimento, há transformação. Onde há transformação, há novidade de vida. E foi isso mesmo que Davi alcançou. Então, livros sapienciais são livros de forma específica, o livro de Provérbios, que ele aconselha sobre sabedoria, aconselha como ser uma pessoa prudente, inteligente e se dar de bem. E os salmos também. Olha o que é que diz o Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Anda o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então quer dizer, é prazer viver uma vida de integridade com Deus. O sucesso está em você corresponder. Lembrando que não é por mérito, não é por obediência, não é por guardar a lei que você vai alcançar a salvação. A lei, ela é uma correspondência de um coração que reconhece que Cristo salvou aquela pessoa. E agora, como uma pessoa salva, eu vou viver para obedecer. Mas quem me salva é a graça. O Espírito Santo me traz consciência de quem eu sou, mostrando o meu lado pecaminoso, fazendo-me entender que eu não tenho como salvar a mim mesmo. É necessário que eu me entregue às mãos de Deus. Lembra os salmos que vão dizer assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu entrego e confio. Deus me concede bênçãos através do seu Espírito e através do Espírito Santo ele me fortalece. O autor colocou aqui, irmãos, dois textos históricos, né? Tanto um texto do livro de Gênesis quanto o texto do livro de Isaías. O texto no livro de Gênesis, o próprio Abraão, ele chega a dizer para o seu servo Eliezer: olha, faça tudo conforme eu lhe falei. Deus irá com você, o meu anjo irá com você, e ele irá lhe dar sucesso em sua jornada. E qual era o segredo do sucesso? Obedecer ao seu senhor, Abraão, em tudo aquilo que ele disse. E o que foi que ele falou? Procure uma esposa, uma mulher na casa da minha parentela. Não procure em nenhum outro lugar. Então ele tinha que se submeter a essa palavra para que houvesse o sucesso. O texto de Isaías 53 e o verso 10 fala que Deus teve prazer em moer o seu filho. Parece algo duro, severo, mas ele fez isso para que através do seu sacrifício houvesse conversões. E hoje está aqui eu, está aí você, como uma correspondência do sacrifício de Cristo por nós na cruz. Nós hoje obedecemos a Ele com prazer pelo tão grande amor que Ele nos concedeu. E o meu apelo, irmãos, é que eu e você viva com essa alegria, com essa certeza. Lembre-se do hino que diz assim:
No viver com Cristo há prazer real. Quando ele começa dizendo assim, é prazer servir a Cristo, alegria perenal, pois expulsa as trevas da alma com a luz celestial. Aí ele vai lá no coro, né? Há prazer na vida por Jesus, afasta o coração do mal. Cada instante é prazer, sob a mão do seu poder. No viver com Cristo há prazer real. Então, assim, isso me enche o coração. E para fechar, o texto de Romanos 3,31 fala: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. E o que é que o autor quer dizer com isso? Paulo está descrevendo aqui que um não exclui o outro. Ou um não é mais importante que o outro. É como um barco de dois remos. A graça do lado, a lei do outro. Então, graça e lei, juntando ambos, vai levar ao andamento do barco. A lei não anula a graça, e nem a graça anula a lei. Quando o texto fala assim, anulamos, pois, a lei pela fé, não, de maneira nenhuma. A fé é uma correspondência da graça, que é um mérito divino que é concedido a nós seres humanos. Ambos são dons. Quando ele fala assim, pela graça sois salvo, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça é um dom, a fé é uma ferramenta de Deus, como um dom também, para através dela nós aceitarmos a graça. Felizes aqueles que fazem bem uso de sua fé. E lembre-se, a prosperidade e sermos bem-sucedidos tem a ver com a entrega a Deus. Fazer com que Ele em nós faça a sua vontade. E assim sendo, seremos em Cristo mais que vencedores. Deus muito te abençoe, um ótimo final de semana, que você tenha uma boa recapitulação na classe da Escola Sabatina no próximo sábado e que o Deus da paz esteja com você. Vamos orar? Obrigado, querido Deus, pela alegria de te servir com fidelidade. Pai, enquanto estivermos deste lado, Senhor, queremos sempre ter o prazer de sermos bem-sucedidos, mas em Tua presença. Que nenhum sucesso tenha para nós melhor importância ou maior eficácia do que servir-te e obedecer a Tua palavra. Dá-nos este dia a Tua paz, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia na presença do nosso Pai Celestial e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.